Mais uma vez, um bom dia a todos. Aí o vigário está falando hoje. Hoje a irmã está aqui olhando de longe, mas conto do vigário, mas tem uma coisa estranha. Deixa eu explicar. Os nossos ouvintes já sabem, mas a irmã não está sabendo direito a história. Também os seminaristas. Conto do vigário aí fora, no mundão, é o quê? Alguma coisa que é uma mentira, né? Uma enganação. Olha, caiu no conto do vigário. Nossa, caiu no conto do vigário. Bem, o vigário, nessa hora, nessa situação aqui, sou eu, mas que não conto mentiras, né? Que não engano ninguém. A ideia nesse momento do programa é justamente tirar algumas dúvidas, algumas curiosidades. Então as pessoas têm me perguntado, perguntam ao Padre Francisco, que a gente aproveita esse canal, esse momento, para explicar algumas curiosidades, alguns detalhes, algumas, situações da vida da igreja, de liturgia, do dia a dia e tudo mais. E ficou conto do vigário porque ficou minha responsabilidade. Como eu sou vigário paroquial, ficou conto do vigário, não é? Bem, nós estamos vivendo um mês vocacional. Já estamos há 2 programas falando sobre as vocações. Tivemos a entrevista com os padres, não é? No primeiro programa de agosto. Depois, a semana passada, falamos sobre a família e o Dia dos Pais. Aí tivemos também entrevista com os pais. No próximo domingo, nós viveremos, é o domingo da Assunção de Nossa Senhora, mas também celebramos as vocações religiosas, não é? E no último domingo será o dia da vocação leiga, quer dizer, o leigo que assume a sua postura no mundo, não é? E também o leigo que assume as suas responsabilidades na igreja, de forma especial, os catequistas. Então, antecipando o domingo próximo, nós viveremos esse domingo a vocação religiosa. Nós sabemos que na vida da igreja, cada batizado é chamado por Deus a uma vocação, a um estado de vida específico. Primeiro e mais comum, não menos digno, a vocação ao matrimônio. Depois também muito conhecido, muito falado, muitos jovens, muitos rapazes podem se questionar sobre a vocação sacerdotal, serem ordenados padres, celebrarem a missa e tudo mais. Mas também existem mulheres, moças e rapazes que não discernem, não sentem a vocação não para o matrimônio nem para a vida sacerdotal, mas para a vida consagrada. Quer dizer, entendem que a sua vida é uma vida de entrega a Deus, no específico de um carisma, não é fundado de uma família religiosa fundada por algum santo, por algum homem, alguma mulher que à frente viu a necessidade naquele local, fundou uma comunidade e foi juntando também alguns discípulos, e assim vão formando as famílias religiosas. A vida religiosa é muito antiga na igreja, muito antiga. Desde o início do cristianismo aconteceu de homens, não quererem se casar, mulheres não quererem se casar, sentirem um chamado à vida de maior intimidade com Deus e conformação com Jesus Cristo. Existem as congregações muito famosas, muito conhecidas, a franciscana, os jesuítas, os carmelitas, a vida monástica, do Mosteiro de São Bento, quer dizer, os beneditinos. E existem então várias formas de realizar um carisma, de viver essa vida religiosa. Mas existe alguma coisa que de certa forma caracteriza especificadamente os religiosos, que são os conselhos evangélicos, não é? Os conselhos evangélicos, todos os religiosos, não é? Dessas famílias religiosas que eu citei e outros também, todos eles emitem os votos ou as promessas segundo os conselhos evangélicos. E o que são os conselhos evangélicos? Os conselhos evangélicos são aspectos da vida de Cristo pelos quais os religiosos católicos buscam viver uma restrita conformação com Cristo, na tentativa de se tornarem novos Cristos, vamos assim dizer, especificadamente Cristos para a Igreja. Os conselhos evangélicos são seguidos pelos consagrados mediante votos ou promessas em congregações, em institutos de vida religiosa, ordens religiosas ou institutos seculares. Através desses votos, os religiosos seguem as constituições dos seus respectivos institutos,
vivendo os conselhos evangélicos segundo o carisma daquele grupo religioso. Os votos, os conselhos evangélicos específicos que acomunam todos os religiosos são o voto de pobreza, de castidade e de obediência. Todos os religiosos, sejam homens ou mulheres, irmãos ou irmãs, professam esses votos, esses conselhos evangélicos. Pode acontecer que em cada congregação se faça outras necessidades, outros conselhos, mas todos nós somos pobres. Nós, porque eu digo, porque eu e o Padre Francisco somos religiosos também, de certa forma, a grosso modo somos chamados de religiosos. Então nós também professamos, o voto de pobreza, de castidade e de obediência, assim como a irmã que está presente aqui. Bem, vamos conhecer brevemente cada um deles. Pobreza. Seguindo Cristo, que sendo rico e todo-poderoso, se fez pobre por amor incondicional aos homens. A pobreza não é a pobreza só de não ter nada, mas é o entendimento que Cristo era todo-poderoso, mas ele se esvaziou para se tornar limitado como nós somos homens. Um Deus que se encarna. Veja bem, o Deus Todo-Poderoso vai entrar nessa humanidade que somos nós. Logo, por meio desse voto, desse conselho evangélico, os que prometem cumpri-lo não podem mais ter bens pessoais, renunciando aos bens que já tinham e dispensando tudo o que vem a ter como posse, e tudo o que por força do trabalho precisarem ter é apenas propriedade do seu instituto religioso. Então aí eu posso explicar. Quando nós fazemos a nossa consagração para sempre, perpétua, antes de fazer a consagração perpétua, emitindo os conselhos evangélicos para sempre, nós temos que fazer um testamento e uma entrega, uma liberação. Por exemplo, se a gente brinca, vocês sabiam que meus pais têm terras lá em Minas, tem um sítio, mas eu não tenho direito a nenhuma herança. Eu já renunciei àquilo ali, não é? Então, todos aqueles que têm herança, que poderiam ter, passar a ter, antes de fazer a consagração perpétua, renuncia a tudo isso, não é? E fica sem direito nenhum, isso lavrado em cartório e tudo mais, não é? Ao longo da vida religiosa, eu vou dar o meu exemplo, não é, que é o da nossa congregação. Nós recebemos um salário mínimo por mês, não é? Um salário mínimo. E aí tudo aquilo que nós fazemos, todo o trabalho que a gente faz, nós damos aulas, quando damos aulas, ou as palestras que damos, tudo a gente entrega esse subsídio para a comunidade religiosa, para os nossos irmãos e irmãs, quer dizer, irmãos os padres palotinos, não é? Então nós não temos nenhuma outra fonte de renda. E mesmo se tivéssemos, não pertenceria a nós, mas da nossa comunidade. Castidade. A castidade consagrada é a plenitude do amor, pois o voto de castidade começa pelos laços afetivos e familiares, porém consiste na humanização, disciplina, no limite afetivo. O termo castidade provém do latim e significa as qualidades de uma pessoa casta. E tem aquele sentido, sim, de abster-se dos prazeres sensuais. Mas o termo consagrado é usado pelo Concílio Vaticano II com um significado constante e global de uma doação integral de si a Deus, um serviço total a Ele, modo especial de consagração ao Senhor. Então a castidade, as pessoas às vezes limitam, é não fazer, desculpa falar no ar, né? Sexo, não ter intimidade sexual. Não, a castidade é muito mais do que isso. É abster-se dos prazeres sensuais, mas é testemunhar que o meu coração tem um só amor, Deus, sobre todas as coisas. O meu amor por Ele faz com que eu me renuncie a esses outros prazeres para testemunhar que Ele é o único amor do meu coração, do nosso coração, do coração do religioso. E porque amo a Deus, amo os irmãos, amo no serviço, assumindo uma paternidade espiritual, assumindo, no caso das mulheres, uma maternidade espiritual. Ontem a irmã explicava que o fato da gente não ter
fazemos o voto de castidade, não quer dizer que a gente não tenha filhos, porque, pelo contrário, a fecundidade na castidade é a gente acolher uma multidão de filhos. Não é? Todos os nossos paroquianos são nossas ovelhas, é verdade, mas são tratados por nós como nossos filhos. A gente fica bravo, a gente escorrega, mas o maior desejo é que nossos filhos cresçam na intimidade com Jesus. Às vezes as pessoas não entendem isso. Quando um padre de repente chama a atenção e fala, mas o meu maior desejo é que aquela pessoa cresça no amor a Jesus. E aí, como um pai corrige, nós sentimos-nos responsáveis pela castidade a assumir aquela família, não é, da paróquia ou da comunidade ou das crianças onde se trabalha. Muitos religiosos trabalham nas escolas. Por fim, outro conselho evangélico é a obediência. A palavra obediência, em sua raiz etimológica, quer dizer ouvir com o coração e escutar em profundidade, ou seja, escutar com amor. O fundamento bíblico do voto de obediência é a relação amorosa que existe entre Deus e o ser humano, pois a vocação à vida religiosa é o encontro de dois amores, o Deus que chama por amor e o chamado que responde com amor. A obediência, meus irmãos, só tem sentido a partir da fé. A obediência de renunciar. Renunciar à minha vontade, eu coloco a minha vida nas mãos de Deus e nós cremos, Ele guia os nossos superiores à realização dessa vontade divina. Isso só tem sentido para quem tem fé. Toda obediência está ligada ao discernimento, visto que obedecer é abrir mão dos planos pessoais em vista dos planos comunitários. Portanto, é preciso ver na voz do superior a voz de Deus, a vontade de Deus. Enfim, Jesus no Getsemane colocou sua vontade em segundo plano, conformando plenamente a vontade do Pai por um bem maior. Lembra dessa parte? Meu Pai, se é possível, afasta-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Meus irmãos e minhas irmãs, os conselhos evangélicos são pobreza, castidade e obediência. Quem os professa se torna um consagrado, uma vida religiosa. Tanto pobreza, no mundo hoje consumista, a castidade, no mundo que é tão hedonista, a obediência, que é um mundo sempre muito altivo, onde eu mando, eu sou dono do meu nariz. Pobreza, castidade e obediência são um grande desafio na vida religiosa, mas ao mesmo tempo dão um testemunho de que Deus está acima de tudo e que pode ser abraçado com radicalidade na vida de um religioso. Rezem pelos religiosos, rezem pelas vocações religiosas, rezem para que aqueles que professaram os votos de pobreza, castidade e obediência o façam, não é, no contexto de fé. Um grande abraço.